Vou fazer só uma recapitulação do que nós falamos a semana passada, para novamente pegar aí o fio da meada. Sim. Na semana retrasada, né? Nós começamos então a falar sobre Mateus 24. Se vocês observarem aí na Bíblia de vocês, que normalmente tem o título, tá escrito, né, o fim dos tempos, não é isso? Então, qual que é o maior erro que as pessoas cometem? Pega o capítulo 24, porque ele é um capítulo muito extenso, aí a pessoa fala assim, não, essa parte aqui eu não quero ver não. Aí a pessoa vai e pula, quando tem o título, a pessoa vai e pula para o dia e a hora são desconhecidos, que está lá no versículo 36. E a parte principal de Mateus 24 não lê, tá? Por que que não lê? Porque eles pensam que é tipo assim, não, aqui é só uma introdução, e não é. Então, é essa parte agora que a gente tá estudando. E por que que eu tô falando isso novamente? Para trazer o contexto. Lembra que eu falei que eles estão saindo lá do templo, que eles mostram o templo para Jesus, e aí eles vão falar, olha que lindo, e Jesus vai falar que vai ser destruído, não foi isso que a gente viu? Então, e aí eles vão questionar Jesus. Tá bom, o templo vai ser destruído, mas qual é o sinal? Quando que essas coisas vão acontecer? Só que antes de Jesus falar dos sinais, ele vai falar do quê primeiro? Ele vai alertar do quê? Do engano. Então, o engano é o que a gente tem mais que prestar atenção. Por quê? Porque se a gente olhar para o mundo hoje, nós vamos perceber o quê? Muita desinformação, doutrina que não é bíblica, e daí a gente começa a seguir isso que a gente está vendo lá fora, ao invés de seguir o que a Bíblia está falando, tá? Então, é por isso que Jesus, ele vai falar primeiro, cuidado para que ninguém vos engane, tá? Então, o primeiro alerta é esse. Então, nós vimos sobre isso até a última aula, tá ok? Então, nós vamos começar a segunda parte, então. O que eu acabei de falar, nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 5, tá? Nós vimos o capítulo 24, versículo 1 até o 5, né? Que é onde Jesus fala, ó, no 4, ó. Jesus responde no 4, 24, 4. Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E daí agora, nós vamos pegar aqui agora o Mateus 24, do 6 ao 9. Certo. Então, o que Jesus vai falar? A primeira parte que vocês têm que guardar é essa, engano. Na sequência, então, nós vamos ver Jesus falando, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Essa parte aqui eu não cheguei a explicar nada, não foi isso? Não. Explicou não, né? Não, né? Acho que só leu, acho. Eu acho que você explicou alguma coisa. Eu acho que o senhor falou do versículo 14, não foi? Então, Nós vamos falar no 14.
Então ela parou no 9. Então vamos lá. Muitas pessoas, quando fazem a leitura desse texto, entendem assim, ó. Ah, mas guerras sempre existiram. Rumores de guerra, a mesma coisa. Né? As pessoas sempre pensam dessa forma. Só que a gente tem que lembrar do que Jesus falou. Jesus não vai falar pra gente assim, ó. Olha, vocês sabem discernir os tempos e as épocas. Então, se vocês sabem discernir tempos e épocas, você sabe olhar para uma árvore e ver se essa árvore, o fruto já está maduro, se é primavera, verão, outono, inverno. Então, vocês têm que saber distinguir as coisas também. Então, o que é ensinado para a gente? É ensinado que Israel é a figueira. Eu não gosto muito dessa não é comparação, é porque como Jesus ele fala da figueira, Jesus amaldiçoa a figueira, lembra desse texto? Então, é ensinado que a figueira é Israel. Ok, não tem problema nenhum nisso. Mas muitas pessoas batem de frente com isso, falando assim, não, isso aí não tem nada a ver com Israel. Então, eu não vou entrar nesse mérito, se tem ou se não tem. O que eu preciso entender é o que Jesus falou. Porque Jesus ele vai falar o seguinte, observa, presta atenção. Esse é o principal. Então, pode ser uma jabuticabeira, pode ser uma figueira, pode ser uma laranja, qualquer coisa. Não interessa o tipo da árvore, interessa que a gente tem que olhar para Israel, tá? E o porquê que eu tô falando disso? Porque a profecia vai se cumprir em 1948, quando Israel é criado. Porque Deus não falou, podereis uma nação ser criada em um dia. Israel foi criado em um dia. Então, anterior a 1948, todas as profecias relacionadas com Israel se cumpriram. O povo não foi tirado da terra, não teve as diásporas, as várias diásporas, e depois esse povo agora, depois da criação de Israel, não começou o movimento para voltar para Israel? Né? Então, ainda está acontecendo. Desde a criação de Israel até os nossos dias de hoje, muitos judeus estão voltando para Israel. E por causa disso, as guerras começaram. Desde que Israel foi estabelecida, em 14 de maio de 1948, no dia seguinte, estoura a guerra. E vem até hoje. Não é verdade? Mas o que a gente tem que prestar atenção nisso? Eu acho que eu falei isso daqui já. Grandes guerras não aconteceram mais no mundo. Aconteceram guerras em Israel, outras ao redor do mundo, mas a gente precisa olhar para o que está acontecendo hoje lá, tá ok? Quando a gente abre as notícias hoje, a gente vê falando das guerras de Israel, das ocupações lá da faixa de Gaza, dos ataques que estão acontecendo na faixa de Gaza, na Cisjordânia, no Líbano, não é verdade? Israel está atacando todas as frentes, na verdade, se defendendo, porque eles estão prontos para atacar Israel. Então, Israel vai lá ver que eles estão prontos para atacar, Israel vai lá e ataca. É o que está acontecendo hoje, essa semana aconteceu e está acontecendo lá no Líbano, tá? Só que Jesus, ele falou, é necessário que essas coisas aconteçam. E ele deixa bem claro, mas ainda não é o fim. Então, a gente está vendo aí muitos pastores, teólogos, dizendo que esse acordo de paz que foi assinado agora lá no Egito, que o Trump está encabeceando ali, o genro dele, aí já tem um monte de gente falando que esse é o acordo de paz do anticristo. É ou não é? Não é. Não é o acordo de paz do anticristo, não é o acordo de paz que vai ser firmado na última semana de Daniel, tá? Por quê? Porque Jesus, ele falou pra gente aqui, ó, que é necessário que tenha essas guerras.
E Israel ainda precisa lutar muito para conseguir paz na região. Porque eu já falei isso aqui para vocês, eu vou repetir. O que vai marcar o início da tribulação não é guerra, mas paz e segurança, que é o que Paulo falou para nós. Então, quando ouvirdes paz e segurança, haverá repentina destruição, tá ok? Então, enquanto estiver acontecendo isso, não é o início da tribulação, tá? Então, existem... a palavra está aqui para nos orientar, para a gente ler, para a gente estudar e entender. Existe uma sequência, nada vai acontecer antes da hora. Entenderam? E aí Jesus continua falando, ó, porquanto levantará nação contra nação. Quando eu vejo nação contra nação, aí eu posso entender, sim, numa terceira guerra mundial, tá? Reino contra reino. Eu já expliquei isso aqui, né? São dois reinos, o do bem e o mal, o reino de Cristo e o reino de Satanás, né? A consequência de guerra é o quê? Fomes, né? Terremotos em vários lugares. Se a gente observar, nós vamos ver que vários terremotos estão acontecendo, eles estão aumentando, tá? Porém, isso tudo é o princípio das dores, é o comecinho. E Jesus avisa, ó, sereis atribulados desde os apóstolos até os nossos dias de hoje. Nós somos atribulados? Somos. Quando você fala para as pessoas que você é cristão, começa a falar de Jesus, o que as pessoas vão falar? Né? As pessoas, nós somos, não é tribulados, é atribulados. Ou seja, nós somos perseguidos, nós não somos aceitos, as pessoas olham para a gente de cara feia. Uma guerra terrível, falar de Cristo, luta. Luta. Né? E aí Jesus ainda falou que nós seremos odiados de todas as nações por causa do nome dele, tá? Então Jesus, ele já avisa isso pra gente. Então vamos lá, ó. O princípio das dores. Esses eventos marcam o início das dores, um período de convulsão mundial antes da tribulação. Por isso que eu falei para vocês, o mundo do jeito que está hoje não está pronto. É como se a gente olhasse para uma pera verde. Você vai olhar para a pera verde, você vai falar, não, ela ainda não está pronta para ser colhida, eu vou esperar ela ficar amarela. Não é isso? Mas a gente sabe que ela está quase. Então, nós estamos nesse período de convulsão mundial? Ainda não. Porque a nossa geração aqui, a gente não conhece o que é isso. A gente não sabe o que é viver num ambiente de guerra. Vai lá para a Ucrânia, vai lá para a Rússia, porque para a Rússia, para quem mora na Rússia, esse pessoal que está lá, eles estão achando que é só uma intervenção militar. Porque o Putin não declarou guerra efetivamente contra a Ucrânia. Eles só estão pegando de volta um território que era deles, segundo o que o Putin fala, tá? Então, mas quem está na Ucrânia está sofrendo as consequências disso. Porque agora eles começaram a atingir a civilização, as pessoas, as cidades. Então, assim, a gente não sabe o que é viver nesse meio. A gente não sabe o que é precisar ir para um mercado e o mercado está fechado. E não ter nada para comprar. A gente não sabe o que é isso. A gente ainda não passou por isso, né? Então, esse princípio das dores, ele está no início, tá? Ainda está naquela dorzinha, que você ainda fica na dúvida se é contração ou se é porque você precisa ir ao banheiro. O segundo alerta que Jesus ele vai dar para nós é esse, é o caos no mundo. Por quê? Para que venha paz, primeiro tem que ter o caos, né? Até mesmo para a gente aceitar as imposições que virão. Entenderam? Porque hoje a gente vive uma vida normal. Não é verdade? Aqui, pelo menos. Nós estamos vivendo uma vida normal. Mas para a gente aceitar algo novo, diferente do que a gente está acostumado a usar, a viver, precisa vir o caos. Então, o mundo
precisa estar descontrolado? Para que a gente aceite o controle que virá sobre nós. O controle preparado pelo anticristo. Está nas portas, né? Está nas portas. Ok? Até aqui alguma dúvida? Aí eles vão fazer a pergunta: e da consumação do século? E Jesus vai responder, ó. Nesse tempo, ou seja, no futuro, eu estou falando Jesus falando, né? Então Jesus está falando, ó, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. A gente não está escandalizado com as coisas que estão acontecendo no mundo hoje? Trair e odiar uns aos outros. Quem nunca passou por isso, né? Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Quantas pessoas têm falado de um falso evangelho? Não é verdade? Não é o que a gente mais está vendo hoje? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. O que a gente está vendo aí hoje? Acontece um acidente aqui agora, as pessoas, ao invés de ir lá socorrer a vítima, faz o quê? Vai filmar. Vai filmar, não é isso? Hoje você vê uma pessoa na rua pedindo comida, por exemplo, eu tenho dificuldade, eu não dou dinheiro. Eu vou lá e compro um prato de comida, mas eu não dou dinheiro. Porque a gente sabe que muitas vezes a pessoa pode usar o dinheiro para comprar droga. Então eu não vou ser responsável pela droga daquela pessoa. Mas muitas vezes a gente fica até com medo de chegar perto da pessoa, né? Mas a gente tem que ter compaixão. E Jesus vem falando, ó, porém aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quando Jesus ele dá esse alerta que eu tenho que perseverar até o fim e eu serei salvo, e aqui vem a discussão, né, pastor? Né, pastor? Uma vez salvo, sempre salvo? Né? Porque o que se ensina hoje é, ó, uma vez salvo, sempre salvo. Isso. Se você estiver em Cristo e Cristo em você, e você perseverar, ok, tá? É isso que Jesus ele vai falar aqui em Mateus 24 e é o que vai ser falado depois nas 7 cartas lá do Apocalipse. Nós vamos estudar essas cartas ainda, tá ok? Então aqui, esse texto para mim, ele é muito claro a respeito disso. Será passado, presente ou futuro? Futuro. É futuro. E o que Jesus fala antes? Se perseverar até o fim. Sim. Tá? Então tem uma condição aqui, ó. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aí muitas pessoas pensam assim, ó. Ah, então primeiro o evangelho vai ter que ser pregado no mundo inteiro? Aí Jesus vem? Está assim, Aí, deixa eu falar. A pregação do evangelho não está condicionada à vinda de Jesus. Quer dizer que se a gente não fizer o nosso papel e não pregar o evangelho, Jesus não volta? Volta. Nada a ver. O que o texto está querendo dizer é, na época de Jesus aqui, o evangelho ele vai começar a ser pregado ali na região de Israel, Roma, né? E ele vai espalhar. Hoje, já em todos os lugares no mundo, o evangelho chega, exceto nos lugares fechados. Por exemplo, tribos onde não aceitam que outro humano chega lá, que a gente tem isso. Coreia do Norte, por exemplo. China, que vocês viram agora que você viu isso, pastor? A maior igreja lá, cristã, teve problema. Então, assim, a perseguição, o cerco está sendo fechado, tá? Na África, pessoas estão morrendo na Nigéria. Os muçulmanos estão matando os cristãos. Só que ninguém fala nada, né? Então, o evangelho, ele está sendo pregado. Ele está alcançando. Quem tem uma internet hoje, quem tem condição de ter uma internet, está recebendo o evangelho. Agora é uma questão assim, se você aceita ou não.
tá? Mas que o evangelho já se espalhou para o mundo todo, isso é fato, tá? Então, pode falar que é inocente. Não, porque agora que nós temos a internet, não tem desculpa, né? Principalmente depois do Covid, né? Porque daí muitas pessoas foram para a internet porque não podiam pregar dentro das igrejas e começaram a fazer as pregações online. Então, hoje, muita gente está sendo alcançada. Tinha muita gente que não tinha nem televisão em casa, que ficou pela internet para assistir, tudo escuro. Então, pois é. Então, continuando. Terceiro alerta de Jesus, então, ó, é a consumação dos tempos. Então, Jesus ele vai deixar isso bem claro, que quando essas coisas que eu acabei de ler aqui acontecerem, aí sim a gente pode olhar e entender que está começando a consumação dos tempos. Tá ok? Precisa estar tudo conectado. Ok? Posso seguir? Perseguição e apostasia. Então, Mateus 24, do 9 ao 12, vai falar: então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Nós não estamos vendo isso acontecer hoje? Fato venéreo. Isso aqui é só a gente olhar o que vem dentro das igrejas e nas notícias, a gente vê que isso daqui está acontecendo, né? Aqui muitas pessoas falam assim, ó. Quando a gente lê, eles os entregarão para serem perseguidos e condenados, muitas pessoas levam isso daqui lá para o passado, no período dos apóstolos, tá? Só que a gente precisa entender que é o que eu acabei de falar. Para nós que estamos aqui na América, a gente tem toda a liberdade de falar do evangelho, menos nas escolas, né? Mas na Nigéria, como eu acabei de falar, as pessoas não podem pregar o evangelho de forma livre. Aqui nos Estados Unidos hoje, quantas igrejas estão sendo atacadas por muçulmanos aí, ó, pelo esse pessoal aí? Quantas igrejas? Em Michigan, vocês viram? Igreja americana, né? Que está sendo atacada. Pessoas estão pondo fogo, entra com carro lá, põe bomba, explode. É coisa que a gente nunca imaginou que fosse acontecer aqui dentro. E está acontecendo. O evangelho e o fim. E aí, nesse pedaço que Jesus vai falar, do evangelho será pregado em todo o mundo, como testemunho em todas as nações, então virá o fim. É o fim do mundo? Não, é somente o fim da nossa era. É somente o fim desse momento aqui. É somente o fim dessa etapa. Tá? Não é que tudo vai ser destruído e tudo vai acabar, não é isso. Tá ok? É um recomeço. Lembra que eu falei? É a gente sair de onde nós estamos hoje e voltar ao Jardim do Éden. Tá? Então, é o fim dessas coisas, vamos chamar de malignas, porque a gente está nessa situação hoje, condição hoje, por causa da desobediência, não é isso? É por isso que o nosso corpo precisa ser glorificado, para que a gente não tenha mais o pecado em nós, não é isso? E para que a gente possa viver agora em santidade com Cristo, tá? Então, é o fim desse período em que a gente herda e carrega o pecado para o início de uma vida sem pecado. Lembra que eu falei para vocês? Os 2 primeiros versículos de Gênesis e os 2 últimos de Apocalipse são os 2 únicos que não têm o pecado. Versículo não, capítulo. Pecado. Lembra que eu falei isso para vocês? Gênesis 1 e Gênesis 2 não tem pecado. Apocalipse 21 e 23 também não tem pecado. 21 e 22, obrigado, pastor. 21 e 20. Eu falei 20. Não, e eu fui 21 e 23. Por que eu não falei 22? Tô ficando doida já.
Mas pode ser, ué, nós vamos julgar as nações com Cristo, não vamos? Não, mas aí chega, aí eu não quero saber mais de Não, história, não. Eu quero de viver. Eu quero saber só de viver de boa lá com ele. Entenderam? Então, essa questão do fim aqui, não entenda como a destruição de tudo. Entendam isso como um estágio, que a gente está saindo de onde nós estamos hoje para uma vida com Cristo. Tá? É porque ele vai destruir o que a gente conhece hoje para restabelecer a Nova Jerusalém. Mas isso não significa que vai tudo ser dizimado. Vai ser tudo restaurado. Entenderam? Continuando. Mateus 24, 15 e 16. Olha o que Jesus fala. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Agora, vocês vão... Lembra que eu falei que vocês iam começar a conectar as coisas? Tá vendo por que foi importante a gente estudar primeiro Daniel, para agora a gente estar lendo aqui Mateus 24? Porque ele leva para lá, né? Leva para lá. Entenderam? Então, se Jesus está validando o que Daniel escreveu, é porque é verdade, vocês concordam? Né? Então, olha o que Jesus está falando, porque nesse período aqui de Jesus, as 69 semanas já tinha acontecido? Ainda não, né? Porque Jesus estava vivo. Só queria ver se você estava esperto. Jesus sabia que a semana 69, ela ia finalizar com a morte dele. Entenderam? Então, ele sabia. Por isso é que ele vai fazer essa menção aqui, ó. Quando vocês virem o sacrilégio terrível. Que seria a morte dele. Não. Do sacrilégio terrível, ó, do qual falou o profeta Daniel. O Daniel, qual que é o sacrilégio terrível que Daniel falou? Que o templo vai ser... Não, vai ser profanado. Lembra que eu falei para vocês que na última semana vai ter o acordo de paz, por 3 anos e meio vai estar tudo beleza. No meio da semana ele vai quebrar o acordo e profanar o templo. Então esse é o sacrilégio terrível que Jesus está falando. Porque na hora que ele fizer isso aqui com 3 anos e meio, 3 anos e meio, 3 anos e meio, aí sim acaba, aí é a tribulação. Porque aqui é o início da tribulação, mas é paz. Daqui do meio para frente é que vem a destruição mesmo, depois que ele assumiu o lugar dele. Que daí vai vir a questão da marca da besta e depois a gente vai ver sobre isso. Mas aqui a gente precisa prestar atenção em outro detalhe. Lembra quando a gente começou o estudo que eu falei para vocês assim, ó? A gente tem que definir 3 grupos no mundo hoje. Cristão, judeus e os ímpios. Não foi que eu falei? Então, nós temos 3 grupos de pessoas. Quando Jesus está falando aqui, as pessoas... Por que as pessoas fazem a junção aqui de que a igreja passa pela tribulação? Porque Jesus está falando, ó, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes. E eu que estou aqui? Como é que eu vou fugir para a Judeia? Da Judeia para os montes? Entenderam? Nesse ponto aqui, Jesus ele tá usando 2 situações. Primeira situação, quando ele fala isso daqui, o povo que ouviu Jesus falando, eles vão lembrar disso lá no ano 70. Lá no ano 70, quando eles observarem que a igreja, ó, que Jerusalém está sendo sitiada, porque Jesus avisou isso. Aí eles vão falar assim, Então, lá no ano 70, porque como que aconteceu a destruição do templo? Primeiramente, Tito vem e cerca a cidade. Só por uma questão, lá em Roma, ele teve que voltar, e aí o filho dele é que vai vir e fazer o cerco. Só que nesse período de cerco, eles vão ficar lá, presos, dentro da cidade. A cidade vai ficar sitiada.
Os cristãos que viram e ouviram isso aqui que Jesus falou, antes do cerco, eles fugiram. Porque eles lembraram da palavra. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Para aquele povo lá daquela época, a profecia estava se cumprindo, vocês concordam? A última semana de Daniel. Por quê? Porque Jesus, ele vai falar assim, o templo vai ser destruído, o templo foi. Jesus morre, encerra 69. Eles sabiam disso. Aí no ano 70 vem o Império Romano e destrói o templo, então na cabeça deles a profecia está se cumprindo. Mas aí não faz sentido porque o Senhor Jesus ainda não voltou. Mas para eles sabiam, mas eles sabiam que deveria acontecer isso. É aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, porque existe uma escola que fala que a última semana de Daniel já aconteceu. Os preteristas, eles defendem isso. Então, passado. Pretérito, passado. Solo voy a falar espanhol. Você pode usar o microfone porque tem pessoas assistindo. Solo quizá como un aporte para esto más. Cuando Jesús se presentó por primera vez en el templo y pidió el rollo, él abrió un pasaje muy específico que nosotros lo encontramos en Isaías 61. Y entonces él empieza a leer y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y todo lo demás. Y dice, y a proclamar el año favorable del Señor. Y entonces la Biblia dice algo impresionante porque dice que ahí se detuvo y cerró el libro o el rollo, ¿sí? Y dijo, esta escritura se ha cumplido hoy, ¿sí? Esta escritura se ha cumplido hoy, pero cuando uno presta atención a Isaías 61, ahí después que dice el año favorable del Señor y el día de la venganza, eso ya no lo leyó. Ele para bem ali. Exacto, eso ya no lo leyó. Entonces, solo como un aporte a esto que se está hablando ahorita. Sim, é isso mesmo. Porque ele vai... Olha eu querendo usar meu portunhol. E eu esqueci o meu microfone também. É exatamente isso. Por quê? Porque quando ele faz a leitura, ele para no momento em que eles estavam. Deu para vocês entenderem o espanhol aí, né? Então... Rolo. O livro. Em pergaminhos. Não era livro assim, era rolo. Então, Jesus aqui, é por isso que eu preciso que vocês conectem a situação, porque a gente tem que fazer a leitura do texto aqui, indo para aquele momento lá, tá? E é aqui que muita gente faz confusão. Por quê? Porque nesse momento aqui, quando Jesus dá esse aviso, isso aqui foi no ano 33, certo? Só que o templo vai ser destruído no ano 70. Então, quando eles viram Jerusalém sitiada por Tito, os cristãos, eles vão fugir. Entenderam? Eles vão fugir e vão ficar fora ali da destruição, certo? Na cabeça deles, eles de longe viram a destruição de Jerusalém. Agora, vocês imaginem eles vendo Jerusalém sendo queimada, sendo destruída e o templo sendo destruído. Então, eles falaram, olha o que Jesus falou, ó, o sacrilégio terrível. Então, os preteristas, eles vão defender isso, eles vão dizer o quê? O templo vai ser destruído dessa forma no ano 70, mais adiante vai vir outro imperador dizendo que é Não, peraí, fugiu o nome dele aqui, Antíoco Epifânio IV, aí ele vem posterior ao ano 70 e ele vai, porque tudo foi destruído, certo?
foi queimado, foi tudo destruído. Só que Antíoco Epifânio, ele vai vir, só que o quarto, tá? Antes dele teve outros, nós estamos falando do quarto. Ele vai fazer o sacrilégio terrível. O que ele vai fazer dentro do templo? Ele vai sacrificar um porco e vai colocar uma estátua de Zeus lá dentro. Então, para o povo da época ali, ó lá, ó, tá acontecendo o que Jesus falou, tá? Para eles. Só que Jesus voltou ao final dos 3 anos e meio? Não. Aí, para colar a historinha deles, eles vão falar o quê? Jesus voltou sim, mas de forma secreta, ele habita dentro de nós. O texto não fala isso, desculpa. Tá? O texto não fala isso. O texto é bem claro, da mesma forma que ele subiu, lá em Atos 2, ele vai descer. Obviamente, Jesus Cristo, o Espírito Santo está em mim? Sim, mas isso não significa dizer que é a segunda vinda dele. Então, essa parte aí, essa frase, então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, vai se cumprir exatamente com o povo judeu durante os 3 anos e meio da tribulação. Exato. Porque não tem como cumprir com a igreja. Exato. A igreja vai ser retirada. Então, os da Judéia sofrerão o começo da tribulação. Sim, eles vão sofrer por quê? Porque são os judeus que vão aceitar o governante que virá. Entendeu? Por isso que a figueira é eles. Por isso que eu até estava comentando com o pastor aqui, eu dei uma aula semana passada, porque o pessoal ficou tanto em cima de mim por causa desse acordo de paz lá do Egito, e eu tive que explicar quem é a figura do Trump nos dias de hoje, quem é a figura do Jared Kushner, que é o genro dele, e quem é o príncipe da Arábia Saudita. Tá ok? Então eu tive que dar uma aula, porque as pessoas estão falando, cada hora um fala que um desses 3 é o anticristo. Nenhum deles é o anticristo. Eu não posso afirmar isso. Por quê? Porque o anticristo, ele vai ser uma pessoa que vai governar as nações. Então tem que ser uma pessoa que todo mundo vai aceitar. Então, eu até dei um exemplo, e vou dar o mesmo exemplo aqui para vocês. Dessas 3 figuras, aí, vamos pegar o príncipe da Arábia Saudita, por exemplo, que é um cara que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem dele, mas é um cara muito rico, ele tem muito poder, e ele ainda não é o rei, que o pai dele ainda está vivo, tá? Mas vamos supor que o pai dele morra, e ele assume, e é um cara que tem muito dinheiro, e é um cara que tem um olho grande no Oriente Médio, porque assim como ele está fazendo a Arábia Saudita crescer, Dubai, como é que chama lá o outro? Os Emirados Árabes, eles estão desenvolvendo, eles estão crescendo, e se vocês observarem, esse cara é o cara que está sendo responsável, eles já começaram a construção da cidade vertical lá. Aí ele pode falar assim, gente, peraí, vamos acabar com tudo. Ele tem poder para isso. Ele tem poder e ele está no meio disso e ele vai estar aqui o mês que vem. Já está marcado para ele vir aqui conversar com o Trump no dia 18. Ele tem poder para falar assim, peraí, vamos conversar e vamos resolver a história aqui. Vamos viver tudo em paz aqui. Israel, você constrói o seu templo aí. Irã, vão parar de brigar, porque Irã e eles são inimigos, mas é uma religião só, porque eles são Islã. Então, ele tem poder para isso. Então, eu estou falando de forma hipotética, só para vocês entenderem. Eu não estou falando que ele é o anticristo, mas eu estou pegando o contexto de hoje, tá? Por que que dos 3 aqui, para mim, ele é o primeiro candidato? Primeiro porque o Trump não tem mais idade, o genro dele, ele não é um cara carismático, ele não é um cara envolvente, ele não é um cara que vai ludibriar as pessoas, enganar as pessoas. Mas esse daqui não. Ele pode influenciar as pessoas, tá? Mas deixa que eu vou falar mais sobre isso quando a gente falar
lá no Apocalipse, porque vai ter uma aula específica sobre o perfil do anticristo de acordo com a palavra, de acordo com a Bíblia. Sério, nós vamos ter essa aula. Eu só tô dando esse exemplo aqui para vocês entenderem, porque eu tive que explicar isso para as pessoas. Existe um perfil dentro da Bíblia, tá? Do anticristo. Então, não é eu simplesmente olhar para esse cara e falar assim, esse cara aí é o anticristo. Não é isso. A Bíblia tem um padrão. Os inimigos de Israel têm um padrão, entendeu? Então, não vai ser diferente. Então, eu vou falar sobre isso. Quando a gente estudar a figura do anticristo, vocês vão entender melhor do que eu tô falando, tá? Mas no nosso contexto de hoje, desses 3 aí, o que eu penso seria ele, tá? Mas não é ele, viu, gente? Pode ser, mas eu não posso afirmar. Conforme o pastor aqui estava falando, nessa questão que eu coloquei, eles, nessa época aqui da destruição do templo, eles tiveram que fugir, eles estavam na Judéia e tiveram que fugir, certo? No período dos 3 anos e meio, os judeus, eles vão ter que fugir também, porque na hora que o anticristo entrar lá no 3º templo e tomar posse e falar assim, vocês estão falando aí que eu sou o anticristo? Pois é, eu sou o cara mesmo, sou eu. E que ele assentar e os judeus não aceitarem ele como o Messias, aí a guerra entre eles vai começar. Então, eles vão ter que vazar, vão ter que correr. Entenderam? Para cumprir isso aí. A gente chama isso de profecia espelhada. É uma profecia que já cumpriu no período do ano 70, mas ela ainda vai cumprir lá na frente. Mas a Bíblia inteira, ela é espelhada por passado, porque tudo que passou lá, tá passando aqui. Exato. Então, isso que aconteceu lá vai acontecer de novo, tá? É a mesma coisa quando você pega uma pedrinha assim, ó, e você joga a pedrinha lá na água, ela não vai batendo, ela não vai quicando até ela afundar. É mais ou menos a mesma coisa, é a mesma pedrinha quicando. Entendeu? Por eso tenemos que entender los 2 ángulos de la escritura. Siempre hay una parte histórica y la otra parte profética. Sí. Cuando entendemos eso es más fácil comprender esto. Y otro aporte respecto a los musulmanes. En Europa están abarcando prácticamente todos los lugares porque, por ejemplo, en España el índice de natalidad ellos solo pueden tener, creo que, un hijo, mientras que los musulmanes tienen 5 o 6. 8, 9, 10. Entonces, el crecimiento de población de musulmanes en Europa está siendo exponencial. Por lo tanto, esa religión se está llenando en todo el mundo y a pasos gigantes. Y la gente no se da cuenta de eso. Y eso es, de alguna manera, una invasión que no se puede detener. Sim, com certeza. Por isso que compreendo... Por isso que eu entendo que... isso é a minha opinião. Que o anticristo, ele venha do Islã. Então, essa linha, ela é nova. Né? Porque a maioria dos teólogos defende que o anticristo vem de Roma. Tá? Então assim, mas eu vou explicar tudo isso, tá? Eu vou explicar tudo isso para vocês entenderem, mas isso que o pastor Edgar falou é muito sério. Por que que é muito sério? Porque enquanto nós temos 1, 2, máximo 3 filhos, eles têm 8, e é o que eles falam. A nossa maior arma que nós temos hoje é o ventre das nossas mulheres, porque eles têm muitos filhos, e nascem todos focados e ensinados desde bebê para o islamismo. Não é igual nós, que a gente começa a ensinar os nossos filhos, a gente ensina em amor, eles não, é em imposição, tá? Eles são, como se diz, enfiado goela abaixo para eles, tá? Então, só que é por isso que eu falo para vocês, não adianta eu somente estudar o cristianismo, eu tenho que estudar o islamismo também.
Por isso que é importante eu compreender o lado deles e o judaísmo também. Então, quando eu consigo entender o que os judeus esperam, o que o cristianismo espera, o que o islamismo espera, está tudo conectado. Todos estão esperando a vinda do Messias. Não é só nós que esperamos. Nós esperamos que ele volte a segunda vez. Os judeus, que ele volte pela primeira vez. Que ele venha, né? É a única vez. Porque eles acreditam que Jesus não é o Filho de Deus. E o Islã, a mesma coisa. Lembra que eu expliquei para vocês? Eles creem em Jesus Cristo como um profeta. Já expliquei isso aqui, não já? Então, eles creem em Jesus Cristo como um profeta e ele vai voltar. Ele vai voltar para como é que fala? Disseminar o Islã para todo mundo. Tá? Isso é o que eles esperam. Só que para eu entender isso, eu preciso estudar o que é o islamismo. Você acha que Jesus Cristo vai voltar e pôr o islamismo no mundo todo? Aham. Tá, mas nós vamos falar sobre isso mais adiante. Até aqui, eu preciso que vocês entendam isso, tá? Porque vocês vão ouvir pessoas falando, olha, isso daí já aconteceu, já se cumpriu, tá ok? Sim, ele se cumpre, uma parte, sim, quanto Antíoco Epifânio IV vai lá e sacrifica um porco lá dentro e põe a estátua de Zeus. Mas ele não é o anticristo. Por quê? Porque Jesus não voltou até hoje, tá? Então, eu não posso fechar a profecia. A profecia será 7 anos seguidos, tá ok? Não vai ter um espacinho. Então, só que aí é aquilo que eu falo. Quando você começa errado, vai terminar errado. Então, como eles viram que Jesus não voltou, mas eles querem sustentar isso, então eles usam essa questão. Ah, não, Jesus está em nós. Ele já está cuidando do reino dele. Se Jesus estiver reinando, misericórdia, nós estamos perdidos, né? Onde já se viu? O reino de Cristo ser o que a gente vive aqui hoje? Não tem lógica. Tá? Então, aí eles vão falar que é porque a gente precisa aprender, que a gente precisa ser purificado, que pra gente estar... estica demais por uma coisa nada a ver, tá? Então, desculpa, eu não consigo concordar com essa questão do preterismo, tá? Já estou dando as minhas razões, mas nós vamos falar sobre cada escola também no livro de Apocalipse, tá? Nós vamos falar dessas escolas. Então, até aqui, vocês entenderam? Perfeito. A grande tribulação e os falsos cristos. Então, Jesus falou que haverá a grande tribulação como nunca, porque haverá, então, grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá. Jesus está deixando aqui claro, vai ser uma vez. Vocês já tiveram problemas antes? Por exemplo, o dilúvio foi difícil, destruiu a humanidade, não foi? Só a família de Noé que foi salva. Mas o que vai vir é muito pior do que isso, tá? Porque para a época lá também foi uma tribulação, vocês concordam? Né? Imagina você morrer afogado, né? Você não ter pra onde correr. Agora não, agora o que tá por vir, Jesus deixa bem claro aqui, ó. Então, porque haverá, então, grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nem jamais haverá, vai ser única, tá? Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Aqui vocês estão vendo, graça e paz. Aqui vocês estão vendo que novamente Jesus está falando. Olha o que ele falou aqui, ó. Que vão aparecer falsos cristos e falsos profetas. A gente está vendo isso hoje, concorda? Que realizarão grandes sinais e maravilhas. Não tem gente aí fazendo isso? E se possível, enganar até os eleitos. Quem são os eleitos? Nós estamos, na verdade, peraí, calma. Aí existe uma discussão.
os eleitos é o povo que Deus elegeu, o povo judeu. Tá? Porque eles foram eleitos através de Abraão. Certo? Mas existem textos da Bíblia que também chama a igreja de povo eleito. Aí entra naquela confusão danada que o povo faz. Eu não sei se... Deve ser a mesma coisa, né? Não, não, eu falo assim... Eu acho que a teologia, o ensino é o mesmo, tanto em português quanto em espanhol. Acho que é a mesma coisa. Aí vem aquela bagunça danada, né? Da questão dos eleitos. O termo eleitos aqui é porque Deus foi lá e pinçou Abraão, não foi isso? Tirou ele lá da terra de Ur, do meio do paganismo, e prometeu para ele, fez a promessa para ele, de que ele seria pai de uma grande nação, de que ele herdaria a terra, não foi? Então, é aquilo que eu expliquei para vocês. Ele prometeu para Abraão, mas ele recebeu a promessa? Não, ele não recebeu. Então, a palavra de Deus, ela é em vão? Então, ele vai receber ainda, concorda? Então, por isso que ele vai voltar, depois ressuscitado, obviamente, né? Na verdade esse eleitos, porque não vai ser só os judeus que vão ser enganados. Vai ter muita gente. É isso que eu vou falar. Não é? Então, é isso que eu vou falar. Porque aqui, ó, se possível, enganar até os eleitos. Então, a gente tem que fazer essa separação. Os eleitos que foram escolhidos, que Deus escolheu ali naquele momento de Abraão, tá ok? E a igreja, ela é separada para Cristo. Em alguns textos vai falar que a igreja é um povo eleito também. Só que igreja é igreja, Israel é Israel. Existe a teoria de que Deus abriu mão de Israel e ficou só com a igreja. Isso não é bíblico. Permita-me. Então, se essa profecia estará se cumprindo, porque nós temos que pegar o texto anterior, que falava da Judéia que fugiu para os montes. E o texto segue. Então, esses eleitos aí é o povo de Israel também, porque a igreja, vamos lembrar, já foi retirada. Então, esse falso Cristo, porque os Israel esperavam um Cristo de que forma? Montado num burrinho, pobre? Não. Esperavam um príncipe da Arábia, por exemplo. Esse montado será o falso Cristo que vai enganar até os eleitos. Quem são os eleitos? O povo judeu que não aceitaram o primeiro Messias, o único. E vão ser enganados pelo que vai vir. Exatamente. Então, é por isso que eu estou destacando isso daqui para vocês. Porque eu estou falando isso que o pastor acabou de falar, mas vocês vão ouvir pessoas falando isso. Deus abriu mão de Israel e agora é só a igreja. Isso é a maior mentira de Satanás. Até porque você explicou que é igreja, judeus e ímpios. Tá? Deus não quebrou a palavra dele. E mais, Romanos 11 é muito claro a respeito do povo de Israel. Ele falou, se eu fiz isso com eles, que é, vamos dizer, a videira, quanto mais com vocês, que são os zambujeiros. E eu posso voltar a reenxertá-los. E Jeremias 18 também, o Senhor falou, posso fazer com Israel como o oleiro fez com esse vaso. Então, eles estão ainda na parada, eles estão ainda no plano. Sim. Deus prometeu para Abraão e ele vai cumprir. Então, por mais caminhos errados, por terem abandonado a Deus, não interessa. O povo de Israel quebrou a promessa, mas Deus jamais. Entenderam? Nós não somos o povo, eu estou chamando nós considerando que nós não somos judeus, mas nós fomos enxertados naquele povo. É como se Deus falasse assim, eu tenho um povo aqui separado, mas esse povo aqui não ouviu o meu filho. Mas eu vou pegar vocês que estão ouvindo o que eles estão falando e eu vou trazer vocês para cá. Então, por isso que ele usa que nós fomos enxertados. É por isso que nós somos adotados. Sí. También es importante, importante entender que la Biblia dice que para todo aquel que cree en Cristo
no hay judíos ni griegos, no hay judío ni gentil. Sin embargo, todo aquel que cree en Cristo es parte de los eleitos. Es parte de los eleitos. No importa si es judío, griego, musulmán, no importa la etnia, la nacionalidad, tiene que creer en Cristo. Pero tampoco solo por ser judío va a ser eleito, no. Puede ser judío, gentil, griego, de donde sea, pero necesario creer en Jesucristo, en su sacrificio, en su resurrección. Sim. Aí estamos los eleitos, senão não. não. E então é essa confusão que as pessoas fazem, entenderam? Nós passamos a ser eleitos aqui a partir do momento em que nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador e cremos que Ele morreu e ressuscitou, tá? Então é isso. Então se vocês ouvirem isso que eu tô falando, é bíblico, não é a Ana que tá falando, tá? Então se vocês ouvirem qualquer coisa diferente disso, sai fora, entenderam? Podemos continuar? Oh, só um minuto. Então vamos lá agora, 29 ao 31. Olha o que Jesus... Gente, esse texto aqui ele é de extrema importância, porque é Jesus falando, tá? É Jesus falando com eles, com os discípulos, tá ok? Olha o que ele vai falar. Logo em seguida a tribulação daqueles dias. O que é logo em seguida? Depois, não é isso? O sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, vai mudar tudo. Ao final da tribulação, aí eu vejo pessoas falando assim, ó. Ai, porque teve a lua de sangue. Ai, porque tá caindo os meteoros. Ah, porque tá tendo agora, vocês viram 3 e Atlas, mais 3... São 4 os objetos não identificados, né, que estão aí no nosso sistema solar, que veio fora do nosso sistema solar. Aí, ó, é a Bíblia se cumprindo. Para. Não tem nada a ver, tá? Porque muita gente ficou com medo aí da última lua de sangue que teve, porque é um sinal de Deus trazendo juízo. Não. Tá? Isso já está programado, a NASA já sabe todas as luzes de sangue que vão ter, todos os eclipses solares, lunares, tem como saber o dia e a hora exata quando vai acontecer. Então não é esse momento aqui ainda, tá? Porque isso aí eles não sabem. Isso daqui é no final da tribulação. E não é porque está programado já de acontecer, é porque Deus vai fazer acontecer. Entenderam? É diferente de eu pegar e olhar e falar assim, vai ter um eclipse no dia 29 de outubro às 7 horas da... Não, vamos colocar aí 3 horas da tarde, por exemplo. Eu tenho como ver isso? Tem, a NASA já tem lá. Mas isso aqui é porque eles já fizeram os cálculos. Agora, essa daqui, o que nós estamos falando é o que Deus vai fazer independente disso. Entenderam? E Ele vai fazer... logo em seguida a tribulação daqueles dias. Entenderam? Vou fazer um parênteses. Vocês viram que o Papa ganhou um cavalo branco por o sangue árabe. Vocês viram? Sim, não vi não. Ganhou. Deu nem moral. Um milionário lá. Aí o povo já tá falando que ele é o anticristo por causa do cavalo branco. Gente, é muita ignorância. Tá? É muita ignorância. E o pior de tudo é que tem pastores falando isso, tá? Tá brincando? Não tô brincando, tá? Estou falando sério. No Apocalipse, a Bíblia não menciona, não dá uma mensagem como se o Papa fosse o falso profeta? Não existe Papa sendo falso profeta, porque não existia nem igreja nesse período aqui. Então, eu vou explicar sobre isso. Você está falando lá de Apocalipse 13 e 17. Calma, nós vamos falar sobre isso, tá? O falso profeta, todo mundo vincula com a figura do Papa. Calma, muita calma nessa hora. Lá no Apocalipse nós vamos ver isso. Então, vamos lá. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, vocês entenderam que aqui Jesus está dando a dica. Ó, gente,
Depois, logo após a tribulação daqueles dias, tudo que vocês conhecem hoje de sol, lua, estrela vai mudar. Depois disso, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Isso pagou. O que eu fiz? Ok, Não, está siga bem. Ok. Pagou. Então, aqui é Jesus. Lembra, irmã Alcina, quando eu falei para a senhora, eu sei quando que Jesus volta. Lembra que eu brinquei com a senhora? Por quê? Porque aqui Jesus, ele está falando para nós que após a tribulação. Então, Jesus, ele está falando, ó, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que bate exatamente com Apocalipse 19:11. Entendeu? Por isso que eu falei para vocês, o dia que for assinado um acordo de paz, pode contar 7 anos que Jesus volta ao final da tribulação. Entendeu? Mas, Ana, a senhora acha que Jesus vai voltar depois da tribulação? Não, eu não acho, não. Eu tenho certeza absoluta, porque ele está falando aqui no texto. Eu acho que a gente vai ser arrebatado. Não. Outra coisa. Não, Eu já falei, não confunde arrebatamento com a volta de Jesus. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como diz um amigo meu. Tá? Não confunda. Arrebatamento com a volta de Cristo. Esquece. Separa isso da sua cabeça. O que eu estou afirmando aqui, eu tenho certeza absoluta, porque Jesus está falando, ele deixou bem claro. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Tá? E aqui, ó, quando a gente pega Apocalipse, enquanto ele conserta lá, eu vou pegar aqui, ó, Apocalipse 19:11. Olha o que vai falar, ó. Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Quem que é esse? é Cristo. É Cristo. Então, ele está voltando só no capítulo 19, versículo 11, que é depois da tribulação. Então, irmã Alcina, por isso que eu falo para a senhora, eu tenho certeza quando que Jesus volta, no final da tribulação. Tá? Bravo, muchacho! Bravo, bravo, bravo! Agora, quando vai começar a tribulação? Não Esse que é o problema, a gente não sabe quando. Obrigada. Não, Graças. o texto, depois que você leu aí, o texto é muito claro. É muito claro. Eu acho que tá um antes, né? Isso, olha lá. Ó. Aparecerá no céu o sinal, o Filho do Homem é Cristo. Hein? Então, ó, e olha só, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui é onde que dá um problema danado. Vou explicar. Não. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, presta bem atenção. Aqui eu tinha uma dificuldade muito grande, porque eu sou da época antiga, né, gente? Era pós. Não, nunca fui. Vamos lá. Porque eu, na minha... Depois desse estudinho, eu sou pré mesmo. Olha só, eu não tenho vergonha de falar a minha idade. Eu tenho 54 anos. Há 30 anos atrás, se alguém falasse para mim que todo olho veria Jesus Cristo voltando lá em Jerusalém, até a televisão chegar lá e filmar, você acha que a gente ia ver? Não ia, concorda? Há uns 50 anos atrás, há 100 anos atrás, porque a gente sabe que Jesus vai voltar em Jerusalém e pôr o pé no Monte das Oliveiras. Certo? É lá que ele vai voltar. Do mesmo jeito, no mesmo lugar que ele subiu, ele volta. A Bíblia traz essa informação para nós. Vou te perguntar agora, se tá. Mas antes ele vai vir sobre nuvens. Ele vem sobre as nuvens. Na igreja. Não. Não.
Isso aí Ele já buscou. já buscou. Ah, não, isso aí tá, é depois. Esse aí é depois. Não, porque antes ele vem só até na metade do fogo. Isso. Ele vem até na metade do caminho, busca a igreja, depois que ele vem para julgar as nações. Só que as pessoas Mas não vão ver Mas ele. não haverá trombeta, vai ser secreto. Então, vai ser. É porque a hora que nós vai ser. Eu falo, a hora que nós vai ser, porque nós vai ser mesmo, vai ser transformado assim, num piscar de zóio, né? Aí vai ser massa, hein, velho? Então. Nossa, muito doido. Vamos lá. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, porque eu tinha muita dificuldade aqui. Porque como que todo olho verá, né? Eu tinha essa dificuldade aqui, que aqui vem falando, ó, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu. E eu falava, como? Porque na época eu ainda era criança. Se a gente vive numa bola e Jesus volta aqui, e quem tá para baixo aqui, como que vai ver, né? Eu pensava nisso. Eu ficava pensando nisso. Inclusive os doidos aí da terra plana sustenta isso, que a terra é plana, porque a terra é plana, Jesus volta aqui, todo mundo vê. Tá? Essa é a teoria deles. Tá ok? Aí deixa isso pra lá, que isso não é problema nosso. O problema é que a palavra tá falando que todo olho verá. E a gente sabe que se Jesus aparecer no céu agora, o que é a primeira coisa que as pessoas vão fazer? Filmar. Né? Então, por isso que todo olho verá. Porque a minha cabeça, eu não consigo imaginar Jesus voltando lá em Jerusalém e eu conseguir ver daqui. Eu acho que isso não é possível. Mas não sei, né? Não só isso, a parte das duas testemunhas, do presente que vão trocar. Sim. O Amazon entregando no Prime aí de um dia pro outro. Entendeu? Então, assim, hoje a gente tem estrutura para isso, né? Mas vamos lá. Aqui que é o problema, ó. Já vazou nessa época. O texto vai falar assim, ó. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Aí nós estamos voltando. Tá vendo o texto lá? Aí aqui é um problema. Por quê? Porque a gente sabe que Deus utiliza trombeta. Deus mandou os israelitas utilizarem uma trombeta lá quando eles estavam lá no deserto. Então, quando fazia pé, tô dando um exemplo, tá? Era hora de adorar a Deus. Quando fazia pé, 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 por exemplo, era hora de montar acampamento. Pip, era porque o inimigo estava chegando. Então, quando a gente faz a leitura lá, acho que é Levítico que fala, Deus estabelece os toques de trombeta, que a gente conhece como shofar. Tá? Eles lá, o nome é shofar. Então, tem os toques que Deus estabelece. Então, nesse caso aqui, já começa a confusão aqui, ó. Por quê? Porque quando o pessoal lê o texto lá de Paulo, quando Paulo fala ao toque da última trombeta, aí o pessoal associa como sendo o final da tribulação. Mas não pode ser, porque a trombeta está no meio dos flagelos. Porque nós temos selos, trombetas e taças. Vocês vão ver a sequência lá do Apocalipse, tá? Então, aqui eles fazem uma salada danada. Esse clangor de trombetas aqui não tem nada a ver com as trombetas do Apocalipse. Nada a ver, até mesmo porque se Jesus está voltando depois da tribulação, já foi selos, já foi trombetas e já foi taças. Tá ok? Então, não tem nada a ver essas trombetas aqui. Então, no final da tribulação, os anjos vão vir com esse clangor de trombeta e vão reunir os seus escolhidos. Por quê? Porque a igreja vai ser retirada, vai ficar pessoas aqui na terra. Vai ficar pessoas aqui na terra que ouviram sobre Jesus buscar a igreja e não aceitaram isso. E quando a igreja for retirada, eles vão falar, poxa vida, sabe aquela irmãzinha lá da igreja que vivia me falando isso? Era verdade e eu não acreditei. Tá? Então vai ter pessoas que a ficha vai cair. Na hora que a igreja for retirada, a ficha vai cair. E aí essas pessoas vão procurar a informação e vão se arrepender. Que já foi. Aí já foi, já era, né? Foi embora, eu vou ir com a corda.
período dos 1000 anos, depois que Jesus vem, e os 1000 anos para frente, nós vamos ter pessoas que a ficha vai cair, a pessoa vai falar, poxa vida, eu não acreditei, agora fiquei para trás. Então, vai ter essas pessoas, vão ter as 2 testemunhas que o pastor mencionou, que está lá em Apocalipse, que vão pregar o evangelho, e os 144 mil. Tudo isso eu vou falar no livro de Apocalipse. Então, durante a tribulação, durante os 7 anos, vai ter conversão, tá? Então, vai ter pessoas que vão, e Jesus vai estar aqui reinando, tem pessoas que vão aceitar Jesus, negar o anticristo, negar a marca da besta, e ainda vai ter gente que ainda não vai aceitar, porque lá no final, Satanás volta e ainda vai enganar as nações ainda, mesmo Cristo reinando. Mesmo eles vendo tudo isso. Mas por quê? Porque as pessoas que viveram aqui no início, que viram tudo, vai passar 1000 anos. Você acha que a pessoa que nascer lá do ano 500 para frente, por exemplo, já não vai mais ter visto, vai ter só ouvido. E Satanás vai estar preso, mas a hora que ele voltar, ele ainda vai enganar as nações. Calma que nós vamos ver isso no Apocalipse. Vai ser igual nós aqui, nós não vemos Cristo, igual os discípulos, mas estamos... Mas pela fé que ele colocou em nós, que nós mesmos, se depender de nós estávamos na bagunça para dentro. Entendeu? Tá ok? Vamos lá. E os quais se reuniu os reis dos 4 ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quem é pós-tribulacionista, eles usam esse texto aqui. O pós-tribulacionista, eles vão pegar esse finalzinho aqui para dizer o seguinte: Jesus vem, retira a igreja, faz um bate-volta e volta com Jesus. Olha o tanto que isso é confuso. Jesus apareceu aqui nos ares, como a gente está vendo aqui, aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todos os povos se levantarão, verão Jesus aqui, com poder e glória. Os anjos vão tocar a trombeta, e aí a igreja, o povo que aceitou Cristo, encontra com ele aqui. Só que aí ele já está aqui. Aí ele já vem com a igreja para reinar aqui os 1000 anos. Não faz sentido. Para que a igreja sobe e desce? Não faz mais sentido a igreja subir, passar os 7 anos nas bodas do Cordeiro lá com ele e depois descer com o corpo glorificado, preparado para vir julgar as nações. Até porque eu acho que nós vamos ter que subir para aprender alguma coisinha. É isso que eu tô falando. Bater e voltar, não vai. Então não faz sentido esse negócio aqui. Jesus está aqui, encontra com Jesus e já desce. Não faz sentido. Porque senão o texto teria que falar para mim assim, ó. Por exemplo, ó. Os quais reunirão os escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus, vírgula, ou, próximo parágrafo. E nesse momento receberão os corpos glorificados sabe, não tem isso no texto. Porque para eu subir com Cristo e voltar para julgar as nações, eu já tenho que ter recebido o meu galardão, eu já tenho que estar apta, eu já tenho que estar preparada. Por mais que a gente conheça a palavra de Deus aqui, tem coisa que a gente não sabe. E a gente precisa aprender. Deus vai dar mais sabedoria, mais conhecimento para a gente do que hoje para nós é mistério. Tem coisa que não está aqui na Bíblia que a gente não sabe. A gente não sabe como que vai funcionar. Até porque ele não deixou para não... Exatamente. Entendeu? Por isso que eu sempre explico, porque quando Jesus volta e a gente está com o corpo glorificado junto com ele para governar as nações com ele durante os 1000 anos, lembra que eu até dei um exemplo? É como se a gente tivesse revestido de uma autoridade, que a gente volta depois para casa, não lembra que eu dei esse exemplo? E aí a gente depois volta de novo. Eu não sei como que isso vai ser, a Bíblia não fala. Porque se eu tenho o corpo glorificado, como que eu vou conversar com o Danilo que está aqui na terra? Se você não vai poder me tocar. Eu não sei como que é isso, porque Jesus ele não estava com o corpo glorificado? Tomé não tocou nele? Não foi? Então é possível.
Inclusive, ele comeu peixe. Mas eu não sei como que vai ser para nós. Porque para ele é possível, para nós é um mistério. Tá. Então a gente tem que aprender, né? É a mesma coisa. Vamos supor que quando a gente tiver o corpo glorificado, eu vou poder estar aqui e pensar assim, agora eu queria estar lá no Brasil tomando um Guaraná mineiro e comendo uma coxinha. Eu vou para lá. Pensa se for isso. Eu não sei. Eu vou ter que aprender a usar isso, concorda? Faz sentido. Então, assim, tem coisas que é mistério para nós, que a gente não sabe. Por isso que tem que estudar, porque se já pensou, o ser humano, como é que vai estar glorificado, né? Aí já não vai ser mais carne. Porque, veja bem, a bodas do Cordeiro aqui, que nós vamos ver isso lá em Apocalipse, é o período que nós vamos passar com Cristo, que Ele nos recebe como noiva, é o casamento. Então, todo casamento nos primeiros anos não precisa de uma adaptação? É um homem perfeito recebendo pessoas imperfeitas que por causa da morte dele, teve o direito de estar lá com ele. Mas a gente vai precisar aprender a conviver aqui, ó. Então a gente precisa de um tempo. Na verdade, ele vai estar recebendo um povo também já aperfeiçoado. Sim. Por causa do corpo glorificado. Exatamente. E aí nós vamos receber o galardão. Então, aqui em cima, aqui, ó, é o tribunal de Cristo para galardão, não é para julgamento. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque quando ele vem e pega a igreja, ele volta para cima. Isso. Para depois ele descer. Para depois ele vir. Uhum. Entenderam? Sim. Mas, gente, não fica preocupado com isso tudo, porque nós vamos entrar de forma detalhada isso quando a gente estiver estudando o livro de Apocalipse. Tá ok? Aqui, agora, a gente só precisa entender o quê? O que Jesus está falando sobre o final dos tempos. É o que a gente precisa entender. Então, Jesus, ele está dando a letra aqui para nós, ó. Ele vem falar, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, todo o universo, tudo será abalado. Não vai ser mais o que a gente conhece. Os céus vão se abrir e ele vai descer. Ele desceu aqui, ele vai vir com os anjos deles. E vai ter gente aqui que faz parte do povo dele. Então, eles serão retirados. Aí vai ter uma separação. De novo. Entenderam? Porque nesse momento aqui, ele vai estabelecer o reino dele. O reino milenar dele. Depois do reino milenar dele, dos 1000 anos dele, Satanás vai ser solto. Aí, de forma definitiva, ele vai ser destruído. Aí que a Nova Jerusalém desce. Aí que volta ao início de Gênesis. Entenderam? Posso seguir? Acho que já deu horário. Ah, já deu horário. Vamos parar por aqui então? Deixa eu ver qual que é o próximo. Tá. Que eu vou falar da trombeta. Então, vamos marcar aí só pra gente saber. Eu nem prestei atenção na hora. Passa pra frente. Passa um pra frente, você voltou. Aí. Vamos começar aqui. Porque eu vou explicar, vou entrar mais em detalhe na questão da trombeta, tá? Porque essa questão da trombeta, eu só iniciei, tá? Eu vou explicar sobre isso, porque aqui dá uma confusão danada, e aqui é onde a gente tem que entender de forma definitiva, para a gente entender essa questão de pré-tribulacionismo e pós-tribulacionismo, tá? Porque esse é o texto que é utilizado para isso, tá ok? Glória a Deus, Deus é bom. Amém. Deus é bom, não? Amém. Vamos orar para agradecer.